Tá gravando? Vamos lá. Assim, feito no paredão. Mas a água só é limpa nas cabeceiras. O mal ou o bem estão em quem faz, não é no efeito que dão. Deixa eu só voltar aqui. O Senhor, ouvindo o seguinte, entende. O paredão existe lá. Senhor, vá. Senhor, veja. É um arraial. Hoje, ninguém mora mais. As casas vazias. Tem até sobrado. Deu capim no telhado da igreja. A gente escuta a qualquer entrar o borbolo, rasgado dos morcegos. Bicho que guarda muitos frios no corpo. Boi vem do campo, se esfrega naquelas paredes. Deitam, malham. De noitinha, os morcegos pegam a recobrir os bois com lencinhos pretos. Rendas pretas defunteiras. Quando se dá um tiro, os cachorros latem, forte tempo. Em toda a parte é desse jeito. Mas aqueles cachorros hoje são do mato. Tem de caçar seu de comer. Cachorros que já lamberam muito sangue. Mesmo, o espaço é tão calado que ali passa o sussurro de meia-noite às 9 horas. Escutei um barulho. Tocha de carnaúba estava lumiando. Não tinha ninguém restado. Só vi um papagaio manso falante, que esbagaçava com o bico algum trem. Esse, vez em quando, para dormir, ali voltava, e eu não revi Teodorim. Aquele arraial tem um arruado só, Oi, Jane, é a Rua tudo da bem? Guerra. Tenta O demônio na lá naquela rua, no meio barrinha do do... redemoinho. O Senhor não me pergunte nada. Coisas dessas não se perguntam bem. Sei que estou contando errado, pelos autos. Desemendo. Mas não é por disfarçar, não pense. De grave na lei do comum, disse ao Senhor quase tudo. Não crio receio. O Senhor é homem de pensar o dos outros como sendo seu. Não é criatura de pôr denúncia. E meus feitos já revogaram, prescrição dita. Tenho meu respeito firmado. Agora sou anta empossada. Ninguém me caça. Da vida pouco me resta. Só o deu graças. E o troco, bobeia. Na feira de São João Branco, um homem andava falando. A pátria não pode nada com a velhice. Discordo. A pátria é dos velhos, mas era um homem maluco, os dedos cheios de anéis velhos sem valor, as pedras retiradas. Ele dizia, aqueles todos anéis davam até choque elétrico. Não, eu estou contando assim, porque é o meu jeito de contar. Guerras e batalhas, isso é como jogo de baralho, verte e reverte. Os revoltosos depois passaram por aqui. Soldados de Prestes vinham de Goiás, reclamavam posse de todos os animais de sela. Sei que deram fogo na Barra do Urucuia, em São Romão, aonde aportou um vapor do governo, cheio de tropas da Bahia. Muitos anos adiante, um roceiro vai lavrar um pau, encontra balas cravadas. O que vale são outras coisas. A lembrança da vida da gente se guarda em trechos diversos, cada um com seu signo e sentimento. Uns com os outros acho que nem não misturam. Contar seguido, alinhavado, só mesmo sendo as coisas de rasa importância. De cada vivimento que o eu real tive, de alegria forte ou pesar, cada vez hoje vejo que eu era como se fosse diferente pessoa. Sucedido, desgovernado. Assim eu acho, assim é que eu conto. O Senhor é bondoso de me ouvir.
Tem horas antigas que ficaram muito mais perto da gente do que outras, de recente data. O Senhor mesmo sabe. Mire e veja. Aquela moça, meretriz, por lindo nome Nhorinhá, filha de Ana dos Usa, um dia, filha de Ana dos Usa, só perdi aqui. Um dia eu recebi dela uma carta. Carta simples, pedindo notícias e dando lembranças, escrita, acho que por outra alheia mão. Essa nhorinhá tinha lenço curto na cabeça, feito crista de anu branco. Escreveu, mandou a carta. Mas a carta gastou uns 8 anos para me chegar. Quando eu recebi, eu já estava casado. Carta que se zanzou para um lado longe e para o outro, nesses sertões, nesses gerais, por tantos bons préstimos em tantas algibeiras e capangas. Ela tinha botado por fora só. Riobaldo, que está com Medeiro Vaz, e veio trazida por tropeiros e viajores, recruzou tudo. Quase não podia mais se ler, de tão suja, dobrada, se rasgando. Mesmo tinham enrolado noutro papel, encanudo, com linha preta de carretel. Uns não sabiam mais de quem tinham recebido aquilo. O último que me veio com ela, quase por engano de acaso, era um homem que, por medo da doença do toque, ia levando seu gado de volta dos Gerais para a Caatinga, logo que chovida. Eu já estava casado. Gosto de minha mulher, sempre gostei e hoje mais. Quando conheci de olhos e mãos essa nhorinhá, gostei dela só o trivial do momento. Quando ela escreveu a carta, ela estava gostando de mim, de certo. E aí já estivesse morando mais longe, Magoal, no São Josézinho da Serra, no indo para o Riacho das Almas e vindo do Morro dos Ofícios. Quando recebi a carta, vi que estava gostando dela, de grande amor em Lavaredas, mas gostando de todo o tempo, até daquele tempo pequeno em que com ela estive, na Aroeirinha, e conheci concernente amor. Nhorinhá, gosto bom ficado em meus olhos e minha boca. De lá para lá, os 8 anos se baldavam, nem estavam. Senhor, subentendi o que isso é? A verdade é que, em minha memória mesmo, ela tinha aumentado de ser mais linda. De certo, agora não gostasse mais de mim. Quem sabe até tivesse morrido. Eu sei que isto que estou dizendo é dificultoso, muito entrançado. Mas o Senhor vai avante. Invejo é a instrução que o Senhor tem. Eu queria decifrar as coisas que são importantes. E estou contando, não é uma vida de sertanejo, seja se for jagunço, mas a matéria vertente. Queria entender do medo e da coragem, e da gã que empurra a gente para fazer tantos atos, dar corpo ao suceder. O que induz a gente para más ações estranhas é que a gente está pertinho do que é nosso, por direito, e não sabe, não sabe, não sabe. Passo. Posso pegar? Pode? Certo. Sendo isto, ao doido, doideiras digo, mas o Senhor é homem sobrevindo, sensato, fiel como papel. O Senhor me ouve, pensa e repensa, e rediz, então me ajuda. Assim é como conto. Antes conto as coisas que formaram passado para mim com mais pertença. Vou lhe falar. Lhe falo do sertão, do que não sei, um grande sertão. Não sei, ninguém ainda não sabe. Sou umas raríssimas pessoas. E só essas poucas veredas, veredacinhas. O que muito lhe agradeço é a sua fineza de atenção. Foi um fato que se deu, um dia se abriu, o primeiro, depois o Senhor verá por quê, me devolvendo minha razão.
Se deu há tanto, faz tanto, imagine. Eu devia de estar com uns 14 anos se tínhamos vindo para aqui, circunstância de 5 léguas, minha mãe e eu. No porto do Rio de Janeiro, nosso, o senhor viu. Hoje lá é o porto do seu Joãozinho, o negociante. Porto lá como quem diz, porque outro nome não há. Assim sendo, verdade que se chama no sertão, é uma beira de barranco com uma venda, uma casa, um curral e um paiol de depósito, cereais. Tinha até um pé de roceira, rosmes. Depois o senhor vá, verá, pois naquela ocasião já era quase do jeito. O de Janeiro, dali abaixo, meia légua, entra no São Francisco, bem reto ele vai, forma uma esquadria. Quem carece, passa o de Janeiro em canoa. Ele é estreito, não estende de larguras 30 braças. Quem quer bandear a cômodo o São Francisco também principia ali a viagem. O porto tem de ser naquele ponto mais alto, onde não dá febre de maresia. A descida do barranco é indo por a pique, melhoramento não se pode pôr, porque a cheia vem e tudo escavaca. O São Francisco represa o de janeiro, alto em grosso, às vezes já em suas primeiras águas de novembro. Dezembro dando, é certo. Todo o tempo as canoas ficam esperando, com as correntes presas na raiz descoberta de um pau de óleo que tem. Tinha também umas 2 ou 3 gameleiras de outrora, tanto recordo. Dá dó ver as pessoas descerem na lama aquele barranco, carregando sacos pesados, muita vez. A vida aqui é muito repagada, o senhor concorde. Outro meu tempo, então, o que é que não havia de ser? Pois tinha sido que eu acabava de sarar de uma doença e minha mãe feito promessa para eu cumprir quando ficasse bom. Eu carecia de tirar esmola, até para fazer um tanto, metade para se pagar uma missa em alguma igreja, metade para se pôr dentro de uma cabaça bem tapada e breada, que se jogava no São Francisco a fim de ir Bahia abaixo até esbarrar no santuário do Santo Senhor Bom Jesus da Lapa, que na beira do rio tudo pode. Ora, lugar de tirar esmola era no porto. Mãe me deu uma sacola. Eu ia todos os dias e esperava por lá, naquele parado, raro que alguém vinha. Mas eu gostava, queria novidade quieta para meus olhos. De descer o barranco me dava receio, mas espiava as cabaças para a boia de anzol, sempre dependuradas na parede do rancho. Terceiro ou quarto dia que lá fui, apareceu mais gente, 2 ou 3 homens de fora, comprando alqueires de arroz. Cada saco amarrado com broto de buriti, a folha nova, verde e amarela pelo comprido, meio a meio. Arcavam com aqueles sacos e passavam nas canoas para o outro lado do de Janeiro. Lá era, como ainda hoje é, mata alta, mas por entre as árvores se podia ver um carro de bois parado, os bois que mastigavam com escassa baba, indicando vinda de grandes distâncias. Daí o senhor veja, tanto trabalho ainda por causa de uns metros de água mansinha, só por falta de uma ponte. Ao que mais, no carro de bois, levam muitos dias para vencer o que em horas o senhor em seu jipe resolve. Até hoje é assim, por Borco. Passo. Tá, vou pegar. Posso ler? Alguém vai ler? Eu vou começar. Aí, pois, de repente, vi um menino encostado numa árvore, fitando cigarro. Menino mocinho, pouco menos do que eu, ou devia de regular minha idade. Ali estava com um chapéu de couro, de surgigola baixada e se ria para mim. Não se mexeu. Antes, fui eu que vim para perto dele. Então ele foi me dizendo com voz muito natural que aquele comprador era o tio dele e que morava no lugar chamado Os Porcos, meio mundo diverso onde não tinha nascido. Aquilo ia dizendo e era um menino bonito, claro, com a testa alta e os olhos aos grandes, verdes. Muito tempo mais tarde foi que eu soube que esse lugarinho
Os porcos existe de se ver, menos longe daqui, nos genus de La Sance. Lá é bom? Perguntei. Demais, ele me respondeu. E continuou explicando. Meu tio planta de tudo, mas arroz este ano não plantou, porque enviou de morte de minha tia. Assim, parecesse que tinha vergonha de estarem comprando aquele arroz, o senhor veja. Mas eu olhava esse menino com prazer de companhia, como nunca por ninguém eu não tinha sentido. Achava que ele era muito diferente. Gostei daquelas finas feições, a voz mesmo muito leve, muito aprazível, porque ele falava sem mudança, nem intenção, sem sobejo de esforço. Fazia de conversar uma conversinha adulta e antiga. Fui recebendo em mim o desejo de que ele não fosse mais embora, mas ficasse sobre as horas e assim como estava sendo, sem parolagem miúda, sem brincadeira, só meu companheiro amigo desconhecido. Escondido, enrolei minha sacola aí tanto. Mesmo em fé de promessa, tive vergonha de estar esmolando. Mas ele apreciava o trabalho dos homens, chamando para eles meu olhar, com um jeito de siso. Senti, modo meu de menino, que ele também se simpatizava a já comigo. A ser que tinha direito de seu. Comprou um quarto de queijo e um pedaço de rapadura. Disse que ia passear em canoa. Não pediu licença ao tio dele. Me perguntou se eu vinha. Tudo fazia com realce de simplicidade, tanto desmentindo pressa que a gente só podia responder que sim. Ele me deu a mão para me ajudar a descer o barranco. Passo. Pode ir, dona Edith. Quer continuar? Edna, quer continuar? Eu não sei se é só aqui que está engasgando, aí também? Tá tudo bem, a gente está te ouvindo. Pode Não, ler. mas aqui de vez em quando fica mudo, assim, fica engasgando. Será que é só o meu? Acho que não. Acho que não. Às vezes tá mesmo. Hoje tá meio ruim. Então, que eu estou acompanhando, mas está engasgando aí. Então, vou Perdeu? continuar. Parou aqui, né? Né? Oi? Pode ir? Pode. Então, deixa eu começar nesse aqui. Tudo fazia com um realce de simplicidade, tanto desmentindo pressa, que a gente só podia responder que sim. Ele me deu a mão para me ajudar a descer o barranco. As canoas eram algumas, elas todas compridas, como as de hoje, escavacadas, cada qual em tronco de pau de árvore. Uma estava ocupada, a pipada, passando as sacas de arroz, e nós escolhemos o melhor das outras, quase sem água nem lama, nenhuma no fundo. Sentei lá dentro, de pinto em ovo. Ele se sentou em minha frente, estávamos virados um para o outro. Notei que a canoa se equilibrava mal, balançando no estado do rio. O menino tinha me dado a mão para descer o barranco. Era uma mão bonita, macia e quente. Agora eu estava vergonhoso, perturbado. O vacilo da canoa me dava um receio. Olhei. Aqueles esmerados esmaltes, olhos, botados verdes, defolhudas pestanas, luzia um efeito de calma que até me repassasse. Eu não sabia nadar. O remador, um menino também da laia da gente, foi remando. Bom, aquilo não era tão pouca firmeza. Resolvi ter brio, só era bom por estar perto do menino. Nem em minha mãe eu não pensava. Eu estava indo a meu esmo. Saiba o senhor, o de janeiro é de águas claras e é rio cheio de bichos, cágados. E se olhava ao lado, a lado, se via um vivente desses, em cima de pedra, quentando o sol ou nadando descoberto exato. Foi o menino que me mostrou e chamou minha atenção para o mato da beira, em pé,
paredão feito a régua regulada. As flores ele prezou. No alto eram muitas flores, subitamente vermelhas, de olho de boi e de outras trepadeiras, e as rochas do mucunã, que é um feijão bravo, porque se estava no mês de maio, digo, tempo de comprar arroz, quem não pôde plantar. Um pássaro cantou, Nhambu, Anhambu, e periquitos, bandos passavam voando por cima de nós. Não me esqueci de nada, o senhor vê. Aquele menino, como eu podia deslembrar, um papagaio vermelho, arara for, ele me disse, e que? O araçari perguntava. Ele, o menino, era dessemelhante. Já disse, não dava minúcia de pessoa outra nenhuma. Comparável um suave de ser, mas asseado e forte. Assim se fosse um cheiro bom, sem cheiro nenhum sensível. O senhor representante, as roupas mesma não tinham nódoa, nem amarrotado nenhum, não fustigavam. A bem dizer, ele pôde pouco falar. Se via que estava apreciando o ar do tempo, calado e sabido, e tudo nele era segurança em si. Eu queria que ele gostasse de mim. Mas, com pouco, chegávamos no do Chico. O Senhor surja, de repentemente aquela terrível água de largura, imensidade. Medo maior que se tem é de vir canoando num ribeirãozinho e dar, sem espera, no corpo de um rio grande, até pelo mudar. A feiura com que o São Francisco puxa, se moendo todo barrento, vermelho, recebe para si o de janeiro quase só um rego verde só. Daqui vamos voltar? Eu pedi ansiado. O menino não me olhou, que já tinha estado me olhando como estava. Para quê? Ele simples perguntou, em descanso de paz. O canoeiro que remava em pé foi quem se riu, de certo de mim. Aí o menino mesmo se sorriu sem bondade. Não piscava os olhos. O canoeiro, sem seguir resolução, verejava ali, na barra, entre duas águas menos fundas, brincando de rodar mansinho com a canoa passeada. Depois foi entrando do Chico, na beirada, para o rumo de acima. Eu me apeguei de olhar o mato da margem, beira sem praia, triste, tudo parecendo meio podre. A deixa, lameada ainda da cheia derradeira, o senhor sabe, quando do Chico sobe os 6 ou 11 metros. E se deu que o remador encostou quase a canoa nas canaranas e se curvou, queria quebrar um de maracujá do mato. Com um mau jeito, a canoa desconversou, o menino também tinha se... Eu disse um grito. Tem nada não. Ele falou até muito. Mas, então, vocês fiquem sentados. Eu me queixei. Ele se sentou, mas, sério, naquela sua formosa simpatia. Deu ordem ao canoeiro com uma palavra firme, mas sem vexame. Atravessa. O canoeiro... Alguém continua? Posso continuar. Tive medo, sabe? Tudo foi isso. Tive medo. Enxerguei os confins do rio, do outro lado. Longe, longe. Com que prazo se ir até lá? Medo e vergonha. A aguagem bruta traiçoeira. O rio é cheio de baques, modos moles, de esfrio e uns sussurros de desamparo. Apertei os dedos no pau da canoa. Não me lembrei do caboclo d'água. Não me lembrei do perigo que é a onça d'água, se diz, a ariranha. Essas desmergulham em bando e becam a gente, rodeando e então fazendo a canoa virar, diz tudo. Não pensei nada.
Eu tinha o medo imediato, e tanta claridade do dia, o arrojo do rio, e só aquele estrape, e o risco extenso d'água de parte a parte. Alto rio, fechei os olhos. Mas eu tinha até ali agarrado uma esperança. Tinha ouvido dizer que quando o canoa vira, fica boiando, e é bastante a gente se apoiar nela, encostar um dedo que seja, para se ter tenência, a constância de não afundar, e aí ir seguindo, até sobre se sair no seco. Eu disse isso, e o canoeiro me contradisse. Esta é das que afundam inteiras, é canoa de peroba e de pau d'óleo não sobrenadam. Me deu uma tontura. O ódio que eu quis. Ah, tantas canoas no porto, boas canoas boiantes, de Faveira ao Tamboril, de Imburana, Vinhático ou Cedro, e a gente tinha escolhido aquela. Até fosse crime fabricar dessas de madeira burra. A mentira fosse, mas eu devo de ter arregalado doidos olhos. Quieto, composto, com fronte, o menino me via. Carece de ter coragem, ele me disse. Visse que vinham minhas lágrimas? Dói de responder. Eu não sei nadar. O menino sorriu bonito. Afiançou. Eu também não sei. Sereno, sereno. Eu vi o rio. Vi os olhos dele. Produziam uma luz. Que é que a gente sente quando se tem medo? Ele indagou, mas não estava remoqueando. Não pude ter raiva. Você nunca teve medo? Foi o que me veio de dizer. Ele respondeu: costumo não. E passado o tempo do meu suspiro, meu pai disse que não se deve de ter, ao que meio pasmei. Ainda ele terminou: meu pai é o homem mais valente deste mundo. Aí, o bambalango das águas, a avançação enorme roda a roda, o que até hoje minha vida avistei de maior foi aquele rio. Aquele daquele dia, as remadas que se escutavam do canoeiro, a gente podia contar por duvidar se não satisfaziam o termo. Ah, tu, tem medo não nenhum? Ao canoeiro o menino perguntou com tom. Sou barranqueiro. O canoeirinho três disse, respon, repontando de seu orgulho. De tal, o menino gostou, porque com a cabeça aprovava. Eu também. O chapéu de couro que ele tinha era quase novo. Os olhos eu sabia, e hoje ainda mais sei. Pegavam um escurecimento duro. Mesmo com a pouca idade que era a minha, percebi que, de me ver tremido todo assim, o menino tirava aumento para sua coragem. Mas eu aguentei o aquê do olhar dele. Aqueles olhos, então, foram ficando bons, retomando brilho, e o menino pôs a mão na minha. Encostava e ficava fazendo parte melhor da minha pele, no profundo. No profundo, desce a minhas carnes alguma coisa. Era uma mão branca com os dedos dela delicados. Você também é animoso, me disse. Amanheci minha aurora, mas a vergonha que eu sentia agora era de outra qualidade. Ah, rivai, o canoeiro cantou feio, moda de copla que gente barranqueira usa. Meu rio de São Francisco, nessa maior turvação, vim te dar um gole d'água, mas pedir tua benção. Aí, o desejado arribamos na outra beira, a de lá. Passo. Jesus amado. Quer que eu continue? Pode continuar. Ah, tá. Eu tô com o celular e tá. Quer que eu continue? A Se ela gente está com não problema? a gente não está ouvindo você, Tânia. Acho que a Tânia travou. Pode continuar, Isilda, aí a gente passa para a Tânia depois. Ao ver o menino, mandou encostar. Só descemos. Você não arreda daqui, fica tomando conta. Ele falou para o canoeiro, que seguiu de cumprir aquela autoridade.
desde que amarrou a corrente num pau pombo, aonde o menino queria ir. Sofismei, mas fui andando. Fomos na margem, no meio avermelhado do capim-pulo. Sentamos, por fim, num lugar mais salientado, com pedras, rodeado por áspero bamburral, sendo de permanecer assim, sem prazo, isto é, o que quase calados somente. Sempre os mosquitinhos era que arreliavam o vulgar. Amigo, quer de comer? Está com fome? Ele me perguntou, e me deu a rapadura e o queijo. Ele mesmo só tocou em miga. Estava pitando. Acabou de pitar, apanhava talos de capim, capivara e mastigava. Tinha gosto de milho verde. É dele que a capivara come. Assim, quando me veio vontade de urinar, eu disse, ele determinou. Ade, vai ali atrás, longe de mim, isso faz. Mas não conversasse e eu reparei, me acanhava, comparando como eram pobres as minhas roupas junto das dele. Antojo, então, por detrás de nós, sem avisos, apareceu a cara do homem. As duas mãos dele afastavam os ramos do mato. Me deu um susto somente. Por certo, algum trilho passava perto por ali. O homem escutara a nossa conversa. A fé era um rapaz mulato, regular uns 18 ou 20 anos, mas altado, forte, com as feições muito brutas. Debochado, ele disse isso. Vocês dois, hein? Que é que estão fazendo? Aduzido, fungou e a mão no fechado da outra bateu um figurado indecente. Olhei para o menino. Esse não semelhava ter tomado nenhum espanto. Surdo sentado ficou, social com seu prático sorriso. Hein? Hein? E eu? Também quero. O mulato veio insistindo, e por aí eu consegui falar alto, contestando que não estávamos fazendo sujice nenhuma. Estávamos, espreitando as distâncias do rio e o parado das coisas. Mas o que eu menos esperava, ouvi a bonita voz do menino dizer: você, meu nego, está certo, chega aqui. A fala, o jeito dele imitavam de mulher. Então, era aquilo, e o mulato, satisfeito, caminhou para se sentar juntinho dele. Ah, tem lances esses. Se riscam tão depressa, olhar da gente não acompanha. Urutu dá e já deu o bote. Só foi assim. Mulato pulou para trás. Oh, deu um grito, gemido, urro. Varou o mato, em fuga. Se ouvia aquela corredora. O menino abanava a faquinha nua na mão e nem se ria. Tinha embebido ferro na coxa do mulato, a ponta rasgando fundo. A lâmina estava escorrida de sangue ruim, mas o menino não se aluía do lugar e limpou a faca no capim com todo capricho. Que seca e que corta. Foi só o que disse, assim dizendo, tornou a pôr na bainha. Passo. Quer ver se consegue continuar, Tânia? Travou aquela hora? Eu acho que travou de novo. Então não. Eu posso pegar aqui. Então tá. Meu receio não passava. O mulato podia voltar, ter ido buscar uma foice garrucha, a reunir companheiros. De nós o que seria, mas daí mais um pouco? Ao menino ponderei isso, encarecendo de que a gente fosse logo embora. Carece de ter coragem, carece de ter muita coragem. Ele me moderou tão gentil. Me lembrei do que antes ele tinha falado de meu pai e indaguei. Mas então você mora com o seu tio?
Aí ele levantou, me chamando para voltarmos, mas veio demorão, vagarosinho, até onde a canoa. E então olhava para trás, não medo do mulato, nem de ninguém, ele não conhecia. Tem de tudo neste mundo, pessoas engraçadas. Redamorzinho estava dormindo, espichado dentro da canoa, com seus mosquitos por cima e a camisa empapada de suor de sol. Se alegrou com o resto da rapadura e do queijo, nos trouxe remando no meio do rio, até mais cantava. Dessa volta não lhe dou desenho. Tudo igual, igual. Menos que por vezes me pareceu depressa demais. Você é valente sempre? Em hora eu perguntei. O menino estava molhado, as mãos de água vermelha, esteve tempo pensando. Dando fim, sem me encarar, declarou assim: Sou diferente de todo mundo. Meu pai disse que eu careço de ser diferente, muito diferente. E eu não tinha medo mais. Eu? O sério pontual é isso. O Senhor escute, me escute mais do que eu estou dizendo, e escute desarmado. O sério é isso da história toda. Por isso foi que a história que eu lhe contei. Eu não sentia nada, só uma transformação. Pesável, muita coisa importante, falta nome. Minha mãe estava lá, no porto por mim. Tive de ir com ela, nem pude me despedir direito do menino. De longe virei, ele acenou com a mão e eu respondi. Nem sabia o nome dele, mas não carecia. Dele nunca me esqueci, depois, tantos anos todos. Agora que o senhor me ouviu, perguntas faço. Por que foi que eu precisei de encontrar aquele menino? Toleima, eu sei. O senhor me responda. Mas que coragem inteirada em peça era aquela dele? De Deus? Do demo? Por duas, por uma? Isso que eu vivo pergunta de saber, nem o compadre de meu Quelemem não me ensina. O que é que era o pai dele tensionava? Na ocasião, idade minha sendo aquela, não dei de mim nesse indago. Mirei e veja, um rapazinho no Nazaré foi desfeiteado e matou um homem. Matou, correu em casa. Sabe o que o pai dele temperou? Filho, isso é tua maioridade. Na velhice já tenho defesa de quem me vingue. Bolas, ora, senhor vê, o senhor sabe, sertão é o penal criminal. Sertão é onde homem tem de ter dura nuca e mão quadrada. Mas onde a bobice a qualquer resposta, e aí que a pergunta se pergunta: por que foi que eu conheci aquele menino? O senhor não conheceu o compadre meu Quelemem, não conheceu milhões de milhares de pessoas que conheceram. O senhor pense outra vez, repense o bem pensado. Para que foi que eu tive que atravessar o rio de frente com o menino? O São Francisco cabe sempre aí, capaz passa. O Chapadão é em sobre longe, beira até Goiás extrema. Os Gerais desentendem do tempo sonhação. Acho que eu tinha de aprender a estar alegre e triste juntamente depois. Nas vezes em que o menino passava, eu acho que, mas para quê? Por quê? Eu estava no Porto de Janeiro, com minha capinguinha na mão, ajuntando esmolas para o Senhor Bom Jesus, no dever de pagar promessa feita por minha mãe, para me sarar de uma doença grave. Devera se ver que o viver da gente não é tão serzidinho assim. Não é tão Devera se ver que o viver da gente não é tão serzidinho assim? Antes que foi, que fico pensando. Por aí Zé Bebelo um tanto sabia, mas sabia sem saber. E saber não queria, como Medeiro Vaz, como Joca Ramiro, como compadre meu Quelemem, que viajava diverso caminhar. Ao quê? Não me des. Mas hoje, mais amanhã, quer ver que o Senhor põe uma resposta assim. O Senhor já me compraz. Agora, pelo jeito de ficar calado,
eu vejo que o Senhor me divulga. Mais um pouquinho ou paramos? Não, pode ir mais um pouquinho. Adiante, conto o seguinte, é simples. Minha mãe morreu, apenas a Bigri, era como ela se chamava. Morreu num deserto chovedor. Aí foi grande a minha tristeza, mas uma tristeza que todos sabiam, uma tristeza do meu direito. Desde até hoje em dia, a lembrança de minha mãe às vezes me exporta. Ela morreu como a minha vida mudou para a segunda parte. Amanheci mais. De herdado, fiquei com aquelas miserinhas, miséria quase inocente, que não podia fazer questão. Lá larguei a outros o pote, a bacia, as esteiras, panela, chocolateira, uma caçarola bicuda e um alguidar. Somente peguei minha rede, uma imagem de santo de pau, um caneco de asa pintado de flores, uma fivela grande com ornados, um cobertor de baeta e a minha muda de roupa. Puseram para mim tudo em trouxa, como coube na metade de um saco. Até que um vizinho caridoso cumpriu de me levar por causa das chuvas numa viagem durada de 6 dias para a Fazenda São Gregório, de meu padrinho Celorico Mendes, na beira da estrada boiadeira, entre o rumo do Curralinho e do Bagre, onde as serras vão descendo. Tanto que cheguei lá, meu padrinho Celorico Mendes me aceitou como grandes bondades. Ele era rico e somítico. Possuía 3 fazendas de gado ali também dele. Foi a maior de todas. De não ter conhecido você esses anos todos, purgo meus arrependimentos. Foi a sincera primeira palavra que ele me disse, me olhando antes. Levei dias pensando que ele não fosse de juízo regulado. Nunca falou em minha mãe. Nas coisas de negócio eu uso, no lidante também quase não falava. Mas gostava de conversar, contava causo, altas artes de jagunços. Isso ele amava, constante histórias. A vida vera é outra, do cidadão do sertão, política, tudo política. De potentes chefias, a pena que aqui já era terra a vinda concorde, consiste de paz, e sou homem particular. Mais adiante, por aí, arriba, ainda fazendeiro graúdo, se reina mandador. Todos donos de agregados valentes, turmas de cabra de trabuco e na carabina escopetada. Domingos Touro, no Alambique, Major Urbano na Macassá, o Silva Salles na Crondeúba, o Val de Dona Próspera Brasiana, Dona Adelaide no Campo Redondo, Simão Avelino na Barra da Vaca, Mozar Vieira no São João do Canastrão, o Coronel Capucim dos Arcanjos, comarca de Rio Pardo, e tantos, tantos. Nisso que na extrema de cada fazenda some e surge um camarada de sentinela que sobraça o pau de fogo e vigia feito onça que come carcaça. Ei, mesma coisa no barranco do rio, de se descer esse São Francisco, que aprova cada lugar, e só de um grande senhor, com sua família geral, seus jagunços 1000 ordeiros, ver São Francisco de Arrelia, Januária, Carinhanha, Urubu, Pilão Arcado, Xique-Xique e Sexto Sé. Cento Sé. É isso, gente. 6 minutos para as 8. Superamos todas as pontes quebradas da tecnologia e chegamos até aqui. Então, vamos para a nossa palavra
final, o que ficou... Para mim, o que ficou foi... o que se sente quando se tem medo? Coragem, coragem. É o que marca esse texto, é a demonstração de coragem, valentia. E se você se pegar na coisa, você não consegue ter coragem, então tem que fechar os olhos e ir em frente. Isso aí. Quem mais? Para mim ficou o rio, os rios. Os tantos rios. Sim. Pra mim ficou Formosa Simpatia ou Simpatia Formosa, não lembro agora. Acho que é Formosa Simpatia. Tá Para bom. mim ficou amizade e admiração. Acho que toda a narrativa ficou dentro da admiração que ele tinha pelo diferente, pelo que ele nunca viu. Sim. Para mim ficou... Pode falar, Tânia. Para mim ficou amanheci mais. Como que se amanhece, né? Para mim, então, ficou dessemelhante, né? Porque falaram amizade, né? E ele lá com aquele menino, que era um menino dessemelhante. É isso. Que mais? Mais alguém quer colocar? Hoje não acompanhei. Tá. A Jéssica está falando, né? Hoje não consegui acompanhar tão bem pela quantidade de cortes, mas para mim ficou canoeiro. Hoje foi difícil de acompanhar. Aqui também, muitos cortes e tal, mas é isso. A gente vai atravessando o nosso São Francisco aqui também. Dá licença um pouquinho mais. Ela falou, a Tânia falou de semelhantes. Eu estou aqui querendo lembrar. Tem uma música do Caetano que ele fala de semelhantes. Não tem? Alguém lembra? Nossa, não lembro, mas agora eu vou procurar. Eu vou procurar também. Você não lembra um trechinho? Porque ficou na cabeça. Quando ela falou, ficou de semelhantes. Olha que interessante. Vou procurar mesmo. Eu vou procurar também. A música chama Triste Bahia. Isso! Triste Bahia. Bahia. Eu sumi aqui. Que legal. É verdade. Agora tô aqui cantando aqui mentalmente, né? Verdade. Então, quem mais? Mais alguém? Tá. O Vinícius está falando. Para mim ficou Bambalango das Águas. Muito bacana. Hoje foi... a água sobressaiu, né? Bastante, né? Água e medo. Tudo a ver. Mas é isso, gente. Bora então? Então, bora então. Outro termo também foi vida repagada, né? Vida repagada. Repagada? Vida repagada. Olha. Quer dizer, que você está pagando mais de uma vez. Né? É como se fosse um karma, né? Verdade. Isso é muito legal. Esse re, né? Que ele usa sempre, o né? Deslembrar, né? É muito, muito bacana. A Jéssica está mandando abraços com ternura, uma pena essas internets ruins hoje. Hoje foi difícil mesmo, mas vamos que vamos. Vamos lá, com força e coragem. Então tá bom, gente. Então, bora lá. Quarta-feira que vem a gente volta. Esperamos com menos tropeços internéticos. E é isso. A Jéssica tá dando tchau, tchau. A Sandra, eu acho que não tá ouvindo.
Então, tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau, bom descanso. Tchau, boa noite. Tchau, obrigada, boa noite. Obrigada. Parar de gravar aqui.